do ano, como é que vocês estão? Olha, querida, aqui novamente, eu quero dizer a vocês que logo a tia Carol vai estar de volta, tá certo? E a nossa aula de hoje será de ciências, tá certo? Eu quero que vocês coloquem no calendário a data de hoje. Hoje é quarta-feira, mas e a data de hoje, né? Então, coloquem no calendáriozinho, marquem. Se não tiver o calendário, se você não produzir o calendário, você coloca um xizinho no calendáriozinho de casa mesmo, tá certo? E a nossa aula hoje será de ciências, certo? Nós vamos dar continuidade aos estudos, aos nossos estudos sobre o reino animal, certo? E aí nós vamos para a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês aprendam, tá certo? No livro de vocês, na página 57, nós vamos dar continuidade sobre o reino animal. Como é que o reino animal se classifica, que os animais se classificam, tá certo? Os animais, eles são organizados em grupos e de acordo com algumas características na forma de ser e de viver. E aí nós podemos classificar eles em dois grupos, certo? Que é o dos vertebrados e invertebrados. Mas e o que será isso, hein, tia? Invertebrados, vertebrados, nós vamos saber, nós vamos descobrir o que isso significa, tá certo? Para que vocês aprendam, que vocês compreendam de forma bem dinâmica e divertida, porque eu adoro ver e saber descobrir sobre os animais. Vocês estão vendo aí duas palavras, essas duas palavras, vertebrados e invertebrados. A palavra vertebrados está destacada na cor azul e invertebrados está destacada na cor preta, certo? Olha aí. O que são os animais vertebrados, né? E como eles se classificam. Vocês vão poder acompanhar na página 58, tá certo? O corpo deles é sustentado por uma coluna vertebral. Por isso são chamados de animais vertebrados. Todos têm essa importante característica em comum, mas são diferentes entre si. Como vocês podem ver na imagem que a tia colocou aí, os animais, eles são todos iguais? Eles não são, né? Esses que estão aí nessa imagem, eles não são iguais, eles são diferentes. Então, cada espécie é diferente uma da outra. E o que faz com que isso seja diferente? Eles são divididos em 5 grupos, que são esses 5 grupos que a tia colocou aí. Só que nós vamos estudar grupo por grupo. Nós não vamos estudar todos esses de uma vez, tá certo? A tia hoje preparou a aula voltada só para apenas um desses grupinhos aí. Então, os animais vertebrados, eles são divididos nesses 5 grupos. Os répteis, que é onde tem a imagem do jacaré, certo? O mamífero, onde tem a imagem do gatinho. As aves, onde tem a imagem do beija-flor. Os peixes, onde tem a imagem do peixinho, parecido com o peixe Nemo. Se vocês já assistiram o filme do peixinho Nemo, esse aí é bem parecido com ele, não é? E os anfíbios, que é onde tem a imagem de um sapo, de uma perereca, de uma rã, não é?
Então, os animais vertebrados, eles se dividem nesses 5 grupos, nos répteis, mamíferos, aves, peixes e anfíbios, tá certo? Nós vamos estudar cada um deles. Vejam só, se vocês observarem essa imagem que a tia colocou aí, o corpo do animal é sustentado por uma coluna vertebral. E por isso que ele é classificado como animal vertebral, porque o corpo dele é sustentado por uma coluna. Vocês podem me dizer ou classificar aí quais são os animais que estão presentes nessa imagem aí que vocês conseguem ver? Eu consigo distinguir o elefante. Estão vendo que ele tem uma coluna vertebral, né? São esses vários ossos que sustentam o corpo do animal, certo? O jacaré, não é? Nós temos também um cachorro. Nós temos também a imagem de um sapo, dado para distinguir que é um sapo. E o outro era de uma girafa, foi porque na imagem cortou um pouquinho o pescoço da girafa, tá certo? Mas todos esses que a tia colocou aí, eles são animais vertebrados. Por quê? Porque eles possuem coluna vertebral, tá certo? E aí a nossa primeira atividade, você vai recortar de livros ou revistas imagens de animais vertebrados e de animais invertebrados. Mas como assim, tia? A senhora ainda não falou sobre os animais invertebrados. A tia vai falar sobre os animais invertebrados. Eu vou dar só exemplos, tá certo? E aí vocês vão pesquisar. Vocês já viram que os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, né? Ou seja, as partes do corpo dele existem ossos, né? E é sustentado por uma coluna. E os animais invertebrados, eles não têm coluna vertebral, ou seja, eles não possuem ossos, tá certo? E quais são esses animais, tia? A formiga, o gafanhoto, a barata, o camarão, as minhocas, o polvo, tá certo? Então, a abelha, a mosca. Só que depois a tia vai vir com uma outra aula explicando bem direitinho cada tipo de animal invertebrado, tá certo? E aí eu dei o exemplo que é para que vocês pesquisem e recortem, certo? E aí nós vamos para o primeiro grupo que nós vamos começar a estudar sobre a classificação dos animais vertebrados, que são o grupo dos peixes, tá certo? Vocês vão acompanhar essa atividade aí no livro, na página 58, onde tem falando sobre os peixes, tá certo? Os peixes, as características gerais deles, quais são? Né? Eles possuem nadadeiras, eles têm o corpo coberto por escamas. A maioria dos peixes respiram dentro da água por brânquias ou guérrias, certo? E eles têm nadadeiras, como a tia falou, certo? E as nadadeiras, elas fazem parte da maioria do corpo deles, como vocês estão vendo aí nas imagens, tá? Na imagem. Então, tem as nadadeiras da parte da cauda, da parte superior e da inferior, ou seja, a parte de cima, a parte de baixo, tá certo? E ele tem as narinas, a boca e o olho, certo? Então, esses são os peixes. Os peixes, onde é que eles vivem? Vamos ver? Onde vivem os peixes, hein, minha gente?
E como é que eles nascem? Vocês sabem, os peixes, eles vivem na água. Só que tem peixes que vivem em água doce, né? Nas águas dos rios, dos lagos. E os peixes que vivem em água salgada, que é na água do mar, dos oceanos. Tá certo? E os peixes, eles nascem dos ovos. Então, alguns peixes, eles nascem a maioria deles nascem de ovos. Se vocês observarem essa imagem aqui, a tia colocou a imagem e aí tem uma setinha apontando para umas bolinhas pequenininhas. Essas bolinhas são os ovos do peixe, tá certo? E aí depois que ele coloca esses ovos para fora, né, na água, o peixinho ele vai se reproduzindo e nasce um outro peixe, certo? E aqui tem as diferentes formas que o peixinho, ele pequenininho ainda no ovo, né? Depois ele vai se transformando até ficar no tamanho natural, tá certo? E a nossa segunda atividade será o quê? Vocês vão pesquisar peixes de água doce, ou seja, nomes de peixes de água doce e nomes de peixes de água salgada, certo? E aí vão fazer uma listinha e colocar no caderno de vocês, no caderno de atividades, tá certo? A tia não vai colocar a atividade no livro, porque nós ainda temos mais assunto para ser abordado, para ser conversado, tá certo? Para ser explicado. E na próxima aula a tia coloca a atividade no livro. Agora vocês vão fazer só essas duas atividades no caderno, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida, peça para a mamãe entrar em contato com a tia no WhatsApp, tá certo? Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.